que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é 10 elevado a um número qualquer. Esse valor tem que ser o mais próximo do que você espera. Então, uma maneira bem razoável de a gente tentar fazer ordem de grandeza de alguma coisa é verificar se existe um 10 elevado a alguém que já resolve o nosso problema. Por exemplo, qual a ordem de grandeza da população brasileira, né? Qual é a ordem? Você tem que saber qual é a população brasileira. Por volta de 200 milhões de pessoas. Então, 200 milhões é mais próximo de que potência de 10? Então, por exemplo, 10 à sexta, né, 1 milhão, né? Está longe de 200 milhões. 10 à sétima, 10 milhões. 10 à oitava, 100 milhões. 10 à nona, 1 bilhão. Então, repara só, né? 200 milhões é mais próximo de 100 milhões do que de 10 milhões ou 1 bilhão. Então, a ordem de grandeza da população brasileira está aqui, na casa dos 10 à oitava. Legal? Por exemplo, qual a quantidade de pessoas que lotam o Maracanã, né? Um estádio de futebol como o Maracanã, né? O Maracanã, ele pode ter 1 milhão de pessoas? Não, é muita gente. Pode ter 100 mil pessoas? Parece próximo, né? Mas será que é exatamente isso? Não necessariamente, né? Mas vamos ver, 10 à quarta. 10 mil pessoas. Então, para o Maracanã lotado, 10 mil é pouco, mas 1 milhão é muito. Então a gente está aqui, no 100 mil. Então, ordem de grandeza, 10 à quinta. Esse é um jeito de resolver que às vezes funciona, né? Por exemplo, qual a ordem de grandeza da velocidade máxima de um carro de passeio em quilômetros por hora? Você pode pensar no carro de passeio. O carro de passeio, ele alcança 10 km por hora? Sim. O carro de passeio alcança 100 km por hora? Razoável. O carro de passeio alcança 1000 km por hora? Ficou longe, né? Então, a ordem de grandeza mais próxima é o 100. Então, ele é o 10 ao quadrado. Isso é um jeito. Quando você não tem esse tipo de parâmetro, aí você vai seguir um método. Como é que é o método? Como é que funciona o método? O método é, você vai fazer uma estimativa, aí você vai escrever em notação científica, e o númerozinho que fica na frente você compara com 3,16. Se esse número for menor que 3,16, você vai deixar o expoente como está. Se ele for maior ou igual, você acrescenta uma unidade. Vamos entender com um exemplo que eu acho mais fácil, né? Qual a ordem de grandeza da velocidade máxima de um carro de passeio? A gente viu ali rapidamente que ele é mais próximo de 100 km por hora, 10 ao quadrado. Vamos imaginar que você não consiga pensar assim, que você vai ter que chutar um número qualquer. Então você vai fazer uma estimativa, você vai pensar num carro e ver que velocidade ele alcança. Por exemplo, 80 km por hora. Essa é a velocidade que você acha máxima. Pô, Souto, eu acho pouco, eu quero chutar 200 km por hora. Tudo bem, então vamos ver se os dois vão dar a mesma ordem de grandeza seguindo o nosso roteirinho, né? 80 km por hora é a minha estimativa, tudo bem? Eu vou escrever em notação científica. O que é notação científica? É você colocar um número à esquerda, né? E esse número não pode ser zero. O número à esquerda da vírgula, esse número não pode ser zero. Por exemplo, se você tem 1.500, você vai escrever 1,5 vezes 10 à terceira, né? Você vai andar com a vírgula 3 casas. Se você tem 0,0000007, então você vai ter que levar esse 7 lá para a esquerda, porque não pode ser zero. Então ele vai dar 7 vezes 10. Como ele está andando para a esquerda, eu vou botar negativo. Ele anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 7 vezes 10 a menos 6. Então isso aqui é a notação científica. Então vamos escrever esse cara aqui em notação científica. 80 vai virar 8 vezes 10 a primeira. Cheguei a vírgula daqui para cá. 200 vai ficar 2 vezes 10 ao quadrado. A vírgula andou 2 casas, beleza? Então assim, já apareceu a ordem de grandeza, 10 a primeira, 10 ao quadrado, mas eu não acabei, né, o resto do método. Eu tenho que comparar esse cara que está na frente, né, com 3,16. Então, por que eu vou fazer isso, né? Pelo seguinte, quando você escreve em notação científica, você fica com um negócio assim, um número qualquer, vezes 10 elevado a um expoente qualquer, n, tudo bem? Esse número aqui não pode ser zero. Então esse número ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, basicamente, né? Basicamente não, obrigatoriamente, né? Esse número que está aqui é que você compara com 3,16. Se esse número que está aqui, né, se ele for maior
ou igual a 3,16, você vai acrescentar um cara aqui. Então, em vez de ser n, você vai escrever n mais 1. E se ele for menor que 3,16, você deixa o valorzinho do n mesmo, tudo bem? Por que que isso é assim? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos ver aqui como é que fica, né? Então, eu vou comparar esse número que está na frente, que é o 8, com 3,16. Então, o 8 ele é maior do que 3,16. Isso quer dizer que esse cara vai aumentar uma unidade. Então, ele vai para 10 ao quadrado. E esse cara aqui, 2. 2 é menor que 3,16. Então, eu deixo como está. A ordem de grandeza é 10 ao quadrado. Por que isso acontece? Por que 3,16? Então, vem só. Pensa que você estuda numa escola que não tem número quebrado, né? Então, você só pode ter número inteiro. Então, se você tiver, por exemplo, 6,7 de média, você quer ficar com 7. Se você tirar 4,2, você vai ficar com 4, né? Se você tirar um valor exatamente no meio, por exemplo, 8,5, né? A gente joga para cima, né? O meio a gente joga para cima. Então, o que a gente faz aqui também é comparar. Só que em vez de comparar o número, a gente vai comparar a ordem de grandeza. Então, o que acontece é o seguinte. 3,16 é aproximadamente, né, raiz de 10, que é 10 elevado a meio. Então, o que eu estou fazendo é comparar o 10 elevado a zero com 10 elevado a 1. Eu vejo quem está no meio aqui, que é o 10 elevado a meio. Então, esse 10 elevado a meio, ele separa se eu estou mais próximo disso ou mais próximo disso. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Vamos olhar para cá. Tá vendo? A minha ordem de grandeza já apareceu, que é o 10 à primeira. Eu vou ter que trocar esse número ou por 10 à primeira ou por 10 ao quadrado. Ele é mais próximo de quem, né? Como ele está acima desse meio, que é o 3,16, como eu estou mais próximo do 10, então eu vou trocar esse cara por 10 elevado à primeira vezes 10 elevado à primeira. Então ele dá 10 ao quadrado. Agora, o 2. O 2 ele está abaixo do 3,16. Né? O 2 está desse lado, então eu vou trocar por 10 elevado a zero. Então, no lugar, né, do 2, eu vou escrever 10 elevado a zero vezes 10 ao quadrado. Então, ele dá 10 ao quadrado, quilômetros por hora. Por isso, você compara com 3,16. Ou seja, o 3,16 ele seria a divisão entre o 10 elevado a zero, que está mais para lá, ou 10 elevado a 1, que está mais para cá. Geralmente, né, é esse valor que a gente usa. Alguns outros autores não gostam de usar 3,16. Né? Os autores usam 5,5. Ou seja, eles colocam o meio entre 10 elevado a zero e o 10 elevado a 1 como o valor 5,5. Por que 5,5? Porque 10 elevado a zero é 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, a média entre 1 e 10 é 5,5. E repare, né? Se você for usar o mesmo tipo de construção aqui, vai dar a mesma coisa. Ó. 8 é maior que 5,5. Então, ele vai estar mais próximo de 10 elevado a 1. Você aumenta uma unidade. 2 é menor do que 5,5, então ele também vai ficar, né, com o mesmo expoente. Ou seja, usando 5,5 ou usando 3,16, né, costuma dar a mesma coisa. Onde é que causa problema? Os problemas acontecem nos valores entre 3,16 e 5,5. Quando você tem um número assim, por exemplo, 4, né? 4 vezes 10 à sétima, né? Qual é a ordem de grandeza de 4 vezes 10 à sétima quando você usa a regra do 3,16? 4 é maior que 3,16, então vai virar 10 à oitava, você aumenta uma unidade. Se você usar a regra do 5,5, 4 é menor que 5,5, você mantém o expoente, então dá 10 à sétima. Então vestibulares evitam usar os valores entre 3,16 e 5,5. De vez em quando aparece uma questão que é anulada exatamente porque você tem um número desse tipo. Legal? Aquele abraço.